Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje eu tô com um tema que é daqueles. E aí, qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Já parou para pensar nisso? Não? Vem comigo. Bom, pessoal, eu acho que esse muitas vezes é uma preocupação muito grande dos papais, mas não é tão condizente com os comportamentos deles. Vamos pensar aqui comigo que quando a gente quer deixar algo para os nossos pequenos, não é deixar somente uma herança, né? Questões financeiras, mas o que eu quero que o meu filho sinta? Como que eu quero que o meu filho se comporte? Quais são as atitudes que eu espero desta criança? Já parou para pensar que às vezes a gente espera algumas coisas dos nossos pequenos e que nós mesmos não fazemos? Por isso que então eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre. Eu gostaria de dizer para vocês que vão ter alguns momentos que eu vou estar olhando, porque eu tenho aqui no meu computador algumas listinhas do que eu gostaria de abordar e para eu não deixar e nem esquecer, né? Alguma coisa que eu acho importante trazer hoje para vocês. Por isso que em alguns momentos eu vou estar olhando para o computador. Então, a gente precisa entender que essa frase é muito importante. As crianças não fazem o que falamos, elas fazem o que fazemos. Parece muito profundo, não é mesmo? A criança ela tem uma tendência a fazer aquilo que ela observa. Primeiro, quando a criança está no seu desenvolvimento infantil, tudo que esses pais fazem, ela começa a observar, que é uma das fases do desenvolvimento da criança. Então, quando a criança é muito pequenininha, tudo que ela observa, ela reproduz. Vocês já passaram por aquela situação de você, sei lá, falar um palavrão e aí um dia vocês lá em família, de repente, o filho de vocês pega e repete esse palavrão? E aí todo mundo fica olhando pra criança do tipo, nossa, como assim? Por que ele falou? Quem foi que falou? Pois é, ele não descobriu esse palavrão sozinho, não é mesmo? Então a gente precisa entender que as crianças não vão fazer aquilo que a gente quer, e sim aquilo que a gente ensina. E qual é a forma que você tem ensinado para o seu filho? Tá condizente com aquilo que você deseja que ele aprenda? Não, Larissa, não tá. Eu sou uma pessoa muito agressiva e o meu filho é muito agressivo. Então, papai, mamãe, você precisa modificar esse comportamento. Porque de nada vai adiantar você somente tentar tratar o seu filho. Concorda comigo que quando a gente só tenta tratar o outro, a gente tira a culpa de nós mesmos? Em alguns momentos é muito importante a gente aprender a lidar com a culpa. A gente aprender que em alguns momentos nós vamos errar e tá tudo bem. Isso faz parte das nossas vidas. E a gente precisa, então, colocar isso em movimento. Se eu sei que eu não dou conta que eu sou muito agressiva, que eu não dou conta de ter uma comunicação mais assertiva com as pessoas, então eu preciso procurar uma ajuda. E aí então, eu fiz tudo, eu modifiquei o meu comportamento e o meu filho não mudou. Então eu preciso procurar uma ajuda para o meu pequeno. Mas o primeiro passo é sempre o inverso. Ao invés de você procurar primeiro para ele, procure para si mesmo. E aí você vai observando como que vai acontecendo essas mudanças. O passado volta para nos assombrar e assombrar os nossos filhos. Vocês já pararam para pensar que aquele comportamento que seu pai odiava em você, o seu filho repete? Ou aquele comportamento que você não podia fazer, você olha para o teu filho e ele tá fazendo exatamente isso. Pois é. Por isso que eu trago o quanto é importante a gente compreender nós mesmos. Que então a gente vai entender e vai acolher essa criança interior. E esse passado que voltou, que nos assombrou, vai nos dificultar a ter uma boa relação com os nossos filhos. Eu sempre brinco com os papais, nossa, esse parece tanto ser o mini você. Pois é, e como que é para você lidar com esse mini você? Nossa, Larissa, difícil demais. Então, gente, se é difícil, a gente precisa compreender primeiro nós mesmos, para então compreender o que é esse comportamento do meu filho e não repetir os mesmos comportamentos que os meus pais repetiam. Você já parou para pensar na forma que nós fomos criados? Muitos de nós que está assistindo hoje provavelmente foi criado de maneira muito agressiva, aonde
aonde era castigado, aonde levava palavras de muita ofensa. E aí, o que nós fazemos quando a gente vai criar os nossos pequenos? Temos duas maneiras. Uma, repetir o comportamento que os nossos pais fez com a gente, ou fazer diferente. Só que ao invés da gente ficar nesse meio, nessas duas gangorras, vamos dizer assim, entre repetir o comportamento ou fazer totalmente diferente, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Porque às vezes esse totalmente diferente é totalmente abstém de regras. É como se esse pai acha que pelo ter tido tanto excesso de regras, o filho não precisa. Ou como esse pai acha que pelo pai ter batido nele, né, eu não vou nunca bater no meu filho. E aí tá certo. Nesse ponto do não bater está certo. Mas quais são as formas que eu vou trazer para educar? Porque quem me conhece sabe que eu acredito muito que bater não educa, né? Mas quais são as maneiras que eu vou educar? Então a gente precisa entrar em um meio termo, naquele sentimento de que eu tive um tipo de educação, eu não quero agir igual ao meu pai, mas eu quero fazer o melhor e o que o meu filho demanda. Porque cada criança é única. Então, o que o seu filho demandar, não necessariamente é o que você demanda. Talvez a necessidade dele é completamente diferente da sua. E aí você somente está colocando coisas suas nele. Então eu gostaria de dizer para vocês que pode ser que o que nos irrita nele são nossas expectativas ou nossos medos em relação ao seu futuro. Mas será que ele é uma criança que precisa me preocupar? Será que esses comportamentos que ele vem trazendo significa que ele será um adulto ruim? Ou será que são grandes expectativas que eu tô colocando no meu filho, né? Então a gente precisa observar o que eu tenho como expectativa. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os pais. Como é que você imaginava o seu filho quando ele nem existia? O que você imaginava que ele iria fazer? Como ele iria agir? Porque nós somos seres humanos, a gente tem expectativas para tudo. Eu vou montar um negócio, eu acho que o meu negócio vai ganhar milhões. E aí a gente entende que existe um processo. Eu vou ter um filho, eu acho que ele vai ser o filho mais perfeito, que ele não vai chorar, que ele não vai demandar de mim, que ele vai ser uma criança muito perfeita. E aí? Qual é a realidade que nós temos, não é mesmo? É uma realidade completamente diferente. Então, por isso que a gente tem que observar, a gente tem que estar presente, a gente tem que olhar e reolhar e sempre fazer dessa autoanálise do meu comportamento com o comportamento do meu filho. Uma vez a minha mãe me ligou, e eu tenho um irmão adolescente, então eu vou compartilhar isso com vocês. E ela me ligou e falou assim: Larissa, eu não sei mais o que eu faço. O Gustavo tá insuportável. E ele, sabe o que chegou pra mim e me disse? Eu falei, que eu tava insuportável. Que eu tava muito chata. E tudo que eu falo pra ele, ele fala, sua chata, sua chata. E aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, será que você não tá sendo chata demais, não? Será que você tá reclamando demais? Será que você não tá exigindo coisas que talvez era uma expectativa sua e não dele? Ela olhou pra mim, gente, respirou fundo. Não sei! Porque ela não podia aceitar que ela tava sendo chata, não é mesmo? É muito difícil pra gente aceitar isso. E aí, sabe o que ela me trouxe uma semana depois? Filha, realmente eu tava sendo chata. Eu tava cobrando demais. Eu tava chata comigo mesma. Eu não tava nem eu me aguentando. E aí eu falava só pra ele, só pra ele, só pra ele. Falei, olha, que interessante, não é mesmo? Aquele sentimento que estava guardado dentro dela, ela estava projetando totalmente nele. E isso nós fazemos o tempo inteiro com as pessoas. Com o nosso parceiro, com o nosso filho, com o nosso colega, o tempo inteiro. Mas o que vai modificar aí, pessoal, é como eu vou perceber isso e como eu vou passar a ter consciência. E aí? Vocês têm consciência? Ou vocês ainda estão nesse papel do tipo, não, só o meu filho é o errado? Podemos pensar que tudo que você faz reflete diretamente no seu pequeno.
Então, diria aí que cada um tem a sua porcentagem de, vamos dizer, de culpa, mas não naquela culpa onde traz desespero, tá bom? Bom, o vídeo de hoje era sobre isso, era mais uma reflexão sobre como vocês estão educando, como que está tudo isso para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum tema que vocês queiram ver aqui no meu canal, vocês podem tá mandando aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar as notificações. Teremos vídeos toda semana. Ah, e de dar o seu joinha. Um beijo e até o próximo. Tchau!